Olá, pessoal. Vou apresentar para vocês a primeira aula de fundamentos jurídicos dentro da disciplina Análise Forenses. A gente vai tratar dentro dessa aula Fundamentos Jurídicos, introdução do tema, ordenamento jurídico, e dentro desse ordenamento jurídico eu vou mostrar alguns artigos do Código de Processo Penal, da Constituição Federal, e falar da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é de interesse dentro de análise forenses. As áreas de atuação de análise forenses, principalmente relacionada a esse curso, é o controle de dopagem, a área trabalhista e civil e a área penal. Então, aqui a gente tem dentro da criminalística os crimes contra a pessoa, contra a saúde pública, os crimes ambientais, que se ocupa do reconhecimento, identificação e validação de provas físicas para instruir os processos criminais. Então, a gente vai estar estudando dentro de ciências forenses a observação, a descrição e a interpretação desses vestígios, que tem o objetivo de estabelecer nexo causal. Então, estabelecer a relação causal, o nexo causal entre a pessoa e a ocorrência, né? Então, é isso que se busca dentro das análises forenses, que é uma atuação da perícia criminal. O objetivo, então, dessas análises é produzir uma prova material. E a prova material, ela está descrita dentro do Código de Processo Penal. Tá? O Código de Processo Penal, lá está escrito qual o procedimento, por exemplo, da autoridade policial na averiguação da infração penal. Então, lá no Código de Processo Penal, você vai encontrar esses textos, os artigos que vai definir, por exemplo, que a autoridade policial ela vai ao local do fato e providenciar para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Então, quando há uma ocorrência supostamente infracional, ocorreu um fato típico, se suspeita que ocorreu um fato típico, a autoridade policial ela vai preservar o local, então pode ser a Polícia Civil ou a Polícia Militar. A Polícia Militar ela tem função de polícia ostensiva, então prevenção para que não ocorra o crime. A partir do momento que ele ocorreu, vamos dar como exemplo o homicídio, tem uma pessoa que já está caída e morta na via pública. Então, nesse caso, a autoridade policial, pode ser o policial militar ou policial civil, ele vai preservar o local para a chegada dos peritos criminais, que dentro da polícia civil tem a função de polícia judiciária, tá? A autoridade policial, os policiais civis, eles podem apreender os objetos que tiverem em relação ao fato após liberados pelos peritos criminais que vão fazer a cena de crime, tá? Aqui também é função dessa polícia judiciária colher todas as provas que servirem para esclarecimento do fato ou as suas circunstâncias, e suas circunstâncias. E também vai se determinar aqui que se procede o exame de corpo de delito e outras perícias. Isso é o texto do Código de Processo Penal. Ainda no processo penal, são descritos os laudos e pareceres. O que é isso? São documentos formais que podem ser emitidos por profissionais de diversas áreas forenses, diversas ciências forenses, conforme a especialidade profissional. Então, a gente tem o laudo pericial, que é emitido pelo perito judicial ou perito oficial, que são os peritos criminais ligados à Secretaria de Segurança Pública, então pode ser Polícia Civil ou Polícia Federal. E também temos o parecer, que esse é emitido por um perito ad hoc, que tem uma denominação de assistente técnico judiciário, normalmente indicado pela defesa, mas ele pode ser indicado por qualquer uma das partes, pela acusação, no caso de crimes, a acusação é representada pelo Ministério Público, então ele pode ser indicado pelo Ministério Público ou pelo advogado de defesa.
independente de quem indicou, o juiz precisa concordar com essa indicação para aceitar ou não o parecer. Normalmente é indicado pela defesa, porque o assistente técnico, sendo um perito ad hoc, normalmente ele contesta a perícia oficial. Das provas, o juiz vai formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, assim, é importante destacar que o laudo pericial, a prova, o juiz pode excluir do processo, ele não é obrigado a aceitar a prova, né? E a prova é inadmissível, uma prova, se ela for obtida em violação às normas constitucionais ou legais. Então, se uma prova, um laudo pericial, ele tiver infringido, por exemplo, o Código de Processo Penal, a Constituição Federal, a Convenção Americana de Direitos Humanos ou qualquer outra norma, ele vai ser desentranhado do processo, né? Qualquer uma das partes pode pedir para retirar essa prova. E claro, o juiz tendo a livre apreciação, ele vai tirar ou não, mas o juiz deve seguir também o ordenamento jurídico, que é o Código de Processo Penal, principalmente nesse caso, né? Então, eu vou apresentar alguns artigos, algumas partes aqui da Constituição Federal que são de importância na área de análise forenses. Uma delas é essa que trata dos direitos e garantias fundamentais, que fala: ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso aqui é entendido como princípio da presunção da inocência, ou também chamado indúbio pro réu, que é a dúvida em prol do réu. Esse ponto é talvez o mais importante para as análises forenses, porque uma metodologia analítica, ela não pode oferecer um falso positivo, tá? Nunca. Não pode haver dúvida do positivo, porque infringe o princípio da presunção da inocência, tá? Esse princípio constitucional, ele é aplicado ao direito penal. Então, é dito que pela regra de tratamento e pela regra probatória, que também fala que o ônus da prova é inteiramente do acusador. Esse ponto também está previsto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E em relação à Constituição Federal, fala que o preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado. Isso dá uma interpretação doutrinária do direito de não autoacusação, tá? Que também está previsto no Código de Processo Penal. Então, o silêncio ele não pode importar em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, tá? Então, esses princípios são muito importantes dentro de análise forenses. Outro ponto também é a questão da publicidade ou publicização das provas. Então, fala na Constituição Federal que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem, né? Então, assim, o que é de importância para a área de análise forense? A questão da prova, de tudo relacionado à produção daquela prova material. Só que a questão processual, né, da publicidade do processo, ela é um ponto posterior, é uma fase posterior ao inquérito policial. A prova material, em geral, ela é produzida na fase de inquérito policial. E, nesse caso, se segue o Código do Processo Penal, que entende que o inquérito policial, por ser de natureza administrativa, inquisitiva e preliminar à ação penal, ele deve ser sigiloso. Então, é importante que o profissional de análise forense tenha sempre esse princípio do sigilo e de que não que não emita opinião, né? Principalmente publicamente. A opinião dele não pode ser pública, tem que ser em juízo. Para a gente encerrar, aqui eu vou deixar para vocês como exercício para casa buscar na Constituição Federal
os artigos relacionados às diligências na casa do cidadão, as provas inadmissíveis e as funções do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, na nossa aula online síncrona, a gente vai discutir esse conteúdo, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar dos fundamentos jurídicos e aí, novamente, continuando falando de lei de drogas. Até a próxima!